Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa aula 3 sobre os riscos químicos. Nas aulas anteriores, aprendemos sobre como identificar entre os inúmeros agentes químicos que podem estar presentes no ambiente de trabalho, como buscar informações se esses agentes são perigosos ao meio ambiente, perigosos à saúde destes trabalhadores expostos. E dentre essas buscas de informações, nós colocamos como ferramenta primária a FISPIC, que é a ficha de informação sobre os produtos químicos. A FISPIC, como nós vimos em aulas anteriores, foi criada então no sistema GHS. Nós vimos que estão cadastradas já no CAS cerca de 91 milhões de agentes químicos. E vimos que temos uma dificuldade de definir quais desses agentes têm um risco à saúde humana, à saúde dos trabalhadores, ao meio ambiente. E vimos que a gente deve buscar essas informações nas diversas fontes de informações sobre agentes químicos que estão disponíveis. Vimos em aulas anteriores que a partir de 1990, quando foi publicada a Convenção 170 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, onde dizia que havia uma necessidade de uma cooperação internacional para a segurança dos produtos químicos, e que depois dessa convenção publicada em 1990, nós tivemos no Rio, em 1992, a Conferência das Nações Unidas, e nesta conferência foi idealizada uma agenda de compromissos chamada Agenda 21, que no seu capítulo 19, essa agenda trazia os compromissos dos países sobre as substâncias químicas ou sobre os agentes químicos. E um dos compromissos era criar um sistema de classificação de riscos e de rotulagem compatível, mundialmente harmonizado, comportando folha de dados sobre segurança e símbolos facilmente compreensíveis. Nós vimos então que foi aqui no Rio, em 1992, que surge então a questão dos países se comprometerem a criarem folhas de dados de segurança dos produtos químicos. E exatamente 10 anos após o Rio 1992, em 2002, então, edita-se a primeira versão do GHS, que nós vimos que era o Sistema Global Harmonizado de Informações e Rotulagem de Agentes Químicos, também conhecido como Purple Book. Então, o GHS, que é o Globally Harmonized System, ou seja, Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e de Rotulagem de Agentes Químicos, surge aqui então em 2002. E nós vimos que dentro desse sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem, o objetivo era padronizar as informações de todos os países sobre as substâncias químicas perigosas, tanto na classificação desses agentes, como na comunicação dos riscos desses agentes. E aqui vem a aula de hoje. Como comunicar os riscos químicos de cada agente. E essa comunicação ela se faz através da rotulagem e se faz através das fichas de informações, que é a FISPIC. De modo que o objetivo é permitir que a produção, o transporte, o uso e a disposição, ou seja, o destino final desses agentes químicos, sejam gerenciados adequadamente de forma a proteger a saúde do ser humano e o meio ambiente. Nós vimos também que o GHS
já está na nossa legislação de saúde e segurança do trabalho, que na NR26 traz lá no item 26.2.3 o fabricante do produto químico, ou no caso o importador, ou fornecedor do mercado nacional, deve elaborar e tornar disponível uma ficha com dados de segurança do produto químico para todo produto químico classificado como perigoso. O que é essa ficha? É a FISPIC. O formato e conteúdo da ficha de dados, ou seja, o formato e conteúdo da FISPIC, deve seguir o estabelecido pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Rotulagem de Produtos Químicos da Organização das Nações Unidas. E no Brasil, para atender ao que dispôs o GHS, já que o Brasil é signatário deste acordo, dessa agenda de compromissos e também do GHS, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, publicou então a NBR 14.725 em 2009, que é dividida em 4 partes. Então a NBR 14.725 constitui parte do esforço brasileiro para a aplicação do Sistema Globalmente Harmonizado de Informação de Segurança de Produtos Químicos Perigosos. Então a NBR 14.725 de 2009 traz na parte 1 a terminologia dos agentes químicos, na parte 2 o sistema de classificação de perigos, na parte 3 a rotulagem e na parte 4 a ficha de informação, a FISPIC. Nós tivemos uma revisão ou atualização em 2012 e 2014 da parte 4, que trata da FISPIC. Então, quando vocês forem estudar a parte 4 da NBR, vocês peguem a mais atualizada. Como dissemos, na parte 1, trata-se de terminologia. Então, quando você pega a parte 1, você vai entender alguns termos que são usados para classificar os agentes químicos, tipo CL50. Nós vimos isso na aula anterior, que CL50 é a concentração que o produto químico no ar ou na água provoque morte de 50% de um grupo de animais em laboratório. Então, digamos que uma substância tem uma CL50 de 5 mg. Significa que 5 mg daquela substância na água é capaz, por exemplo, de matar 50%, ou seja, 50 ratos em 100 de ratos de laboratório. Por exemplo, corrosivo cutâneo, por exemplo, carcinogênico. Então, lá vocês vão aprender o que é um carcinogênico. Carcinogênico é uma substância capaz de causar câncer. Degradabilidade, então é a propriedade da substância, se ela pode degradar-se no meio ambiente. Enfim, a parte 1 é usada mais para quem vai criar as fichas de informação, mas caso vocês tenham algum termo em uma FISP que vocês não estejam entendendo o que é, procurem a parte 1 que explica esses termos. Então, você vai entender melhor o que está escrito na FISPIC. Na parte 2, é a parte de classificação dos riscos. Então, lá você vai ter os aspectos gerais do perigo daquele agente químico, a toxicidade aguda, a classificação, enfim, são vários itens para classificar aquele agente químico, se ele é corrosivo, se ele irrita, se ele causa lesões oculares, enfim. Que tipo de risco tem esse agente químico? Então, é uma padronização de como classificar o risco daquela substância. Então, essa parte 2 da NBR vem atender ao GHS no sentido de como
classificar o risco daquela determinada substância. Essa classificação é dividida em perigos físicos, no sentido da substância ser explosiva, ser inflamável, ser oxidante, enfim. E se ela tem perigos à saúde, que tipo de toxicidade aguda ela tem, se ela tem sensibilização da parte respiratória ou da pele, se ela causa alterações, carcinogenicidade, ou seja, câncer, se ela pode atrapalhar a reprodução do ser humano, vai trazer informações sobre classificar quanto ao risco ao meio ambiente. Então, essa classificação diz se o agente é tóxico ao meio ambiente aquático, enfim, a os seres do meio ambiente. Então, a parte 2 da NBR é classificação dos riscos. É apenas parte de informação para que quando vocês manipulem uma FISPIC, saibam que para classificar aquele agente foi-se usado a parte 2 de classificação. Isso aqui é mais então utilizado para quem trabalha na indústria química ou trabalha numa indústria de importação de agentes químicos, que vai montar a ficha de informação para os usuários daquele agente químico. A parte 3 trata da rotulagem dos agentes químicos perigosos. Então, como que você deve criar os rótulos para melhor identificar aqueles agentes químicos, para melhor informar quem vai usar dos riscos daqueles agentes químicos. Então, existe uma padronização de como rotular, de como criar rótulos para essas substâncias químicas. Então, desde frascos pequenos até tambores maiores ou tanques. Então, como você vai identificar aquela substância química através de informações por texto e através dos pictogramas. Nós citamos em aulas anteriores que os pictogramas também estão sendo padronizados pelo GHS. O GHS então veio para padronizar mundialmente as informações sobre esses agentes químicos. E uma das ações é a padronização dos pictogramas, ou seja, desses símbolos dos riscos daquele agente químico. Então, aqui na Wikipédia, em inglês, nós já vimos como usar a ferramenta de tradução na aula passada. E aqui está, então, os pictogramas do GHS. E aí vocês podem ver os vários pictogramas padronizados pelo GHS a nível mundial. Então depois vocês podem olhar essa página da Wikipédia e usar aquela ferramenta de tradução como nós ensinamos, clicando aqui no canto direito e pedindo para traduzir para o português quem tiver dificuldade de ler em inglês. Então aqui vejam, traduziu gases tóxicos, líquidos inflamáveis, gases não inflamáveis, não tóxicos, enfim. Vamos voltar lá. Então a parte 3 da NBR 14725, objetivo então a rotulagem. E a parte 4 então trata de como criar a ficha de informações de segurança sobre os produtos químicos. Então a FISPIC ela foi criada baseado nos preceitos do GHS, do Sistema Globalmente Harmonizado de Informação, através desta norma NBR da ABNT. Então, o objetivo da FISPIC, da NBR, é criar informações harmonizadas, ou seja, padronizadas,
com o mundo inteiro sobre as propriedades perigosas e as medidas de controle na produção, no transporte, no uso e na disposição, ou seja, em como dar fim a esse agente químico, de forma a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Essa é a FISPIC, é a ferramenta primária do trabalhador e do pessoal do SESMIT na busca de informações sobre agentes químicos que os seus trabalhadores estão se expondo ou manipulando. A ABNT, então, fez revisões da parte 4, que trata da FISPIC, em 2012 e 2014. Vocês podem ter acesso livre a essa FISPIC da parte 4 e também das outras partes lá no site da ABNT. Basta vocês entrarem lá no site da ABNT e, através do convênio ABQUIM, da Associação Brasileira de Indústria Química, se vocês botarem lá no Google ABNT ABQUIM, vocês já vão ser levados para esta página aqui. Então está aqui, ABNT catálogo /ABQUIM. Então é da parceria. Basta que vocês façam um cadastro e vocês vão ter acesso às informações dessa NBR sobre os agentes químicos, tanto da parte 1, 2, 3 e 4. Aqui está a última, basta você clicar aqui e você terá acesso à NBR na parte 4. Então, esse convênio da Associação Brasileira de Indústria Química, mais a BNT, facilitará a vocês o acesso a esta norma NBR, partes 1, 2, 3 e 4. Especificamente tratando então agora da FISPIC. A FISPIC é um meio de o fornecedor do produto químico transferir informações essenciais sobre os perigos de uma substância ou de uma mistura, incluindo informações sobre o seu transporte, manuseio, armazenagem e ações de emergência aos usuários dessa substância. Então, a FISPIC veio com esse objetivo, trazer segurança ao usuário, tanto na parte do transporte, quanto na parte do manuseio, armazenagem, enfim, a todos que se expõem a esse agente químico. O GHS e também a ABNT, através da NBR, estabelecem 16 seções obrigatórias de serem preenchidas na FISPIC. Então, toda FISPIC deve ter essas 16 seções obrigatórias. Se vocês observarem, vocês verão que as primeiras 6 elas tratam de situações de emergência. Isso é lógico. Quando você pegar uma ficha de informações de produtos químicos, você vai ter, em primeiro lugar, ações em caso de emergência. O que fazer em caso de emergência? Aqui o acidente já ocorreu. É claro que nós, profissionais de SST, devemos trabalhar com a parte das 7 a 16, com o objetivo de prevenir que o acidente aconteça. Mas, caso já tenha ocorrido o acidente, quando você pegar uma FISPIC, a primeira parte vai logo tratar do que fazer em casos de acidentes com aquele agente químico. Então, na primeira parte lá é a identificação do perigo, quais são os componentes, os ingredientes daquele agente químico,
o que fazer nos primeiros socorros, como combater o incêndio daquela substância química, como controlar o vazamento. E na parte preventiva, é como manusear e armazenar de maneira segura esse agente químico, como controlar a exposição e a proteção do trabalhador individualmente, quais são as propriedades físico-químicas dessa substância, se ela é estável ou se ela tem alguma reatividade, de modo que você vai agir preventivamente para que não haja reações com essa substância química, informações toxicológicas para agir preventivamente, informações ecológicas para prevenção junto ao meio ambiente, como destinar esse agente químico após o uso, como dar fim, como desprezar esse agente químico depois de ser utilizado, como transportar e outras normatizações. Então aqui nós trabalhamos mais na prevenção de riscos desses agentes químicos. Nessa primeira parte, lá na identificação, você vai ter o nome comercial da substância, os dados da empresa, quem é que está fabricando ou importando esse produto químico, qual é o telefone de emergência dessa empresa para que você possa ligar em caso de dúvidas sobre aquele agente químico. Você vai ter a identificação de perigo, deve ser claro e breve os efeitos mais importantes daquele agente, ou seja, qual o perigo mais evidente, todos eles classificados de acordo com a ABNT, como nós vimos lá na parte 2 da NBR. Na seção 3 você vai ter a composição e os ingredientes desse agente químico, então se é uma substância pura ou se é uma mistura, o nome químico dessa substância e não só o nome comercial, o número do CAS, nós vimos nas outras aulas quanto o CAS é importante, que é um cadastro mundial reconhecido, cada agente químico tem seu número. Tem na seção 4 a parte de primeiros socorros, então o que o leigo, ou seja, o que uma pessoa que não é médica, que não é da área de saúde, pode fazer para ajudar uma pessoa que se expôs àquele agente químico, e também orientações ao profissional especialista, ao médico, à enfermeira, deve também trazer na ficha química, na FISPIC, informações ao médico. O médico não tem que saber de cor todos os sintomas e todos os riscos de cada agente químico. Então a FISPIC também deve trazer informação ao médico, ao enfermeiro, do como lidar com a exposição daquele trabalhador ou daquele ser humano a aquele agente químico. Também nessa parte de riscos, já quando o acidente ocorre, como combater o incêndio, talvez uma substância que seja inflamável, também como controlar o vazamento. Então aqui nós estamos vendo trabalhadores protegidos com roupas especiais diante de um vazamento de um produto químico neste caminhão, então fazendo a limpeza e tomando os devidos cuidados para evitar que esse agente químico contamine pessoas e o meio ambiente. Aqui um caso que teve de vazamento de amônia num frigorífico aí, onde várias pessoas se intoxicaram. Então, como agir nessas situações onde há uma exposição do ser humano e do meio ambiente àquele agente? Isso tudo tem que estar dentro da FISPIC e essa é a primeira parte. Então, é a parte emergencial, e a parte emergencial vem, então, nas 6 primeiras sessões da FISPIC. E como eu disse, na parte 7 em diante, é onde trata mais da parte preventiva, e nós, como profissionais de saúde e segurança do trabalho, temos que conhecer bem as sessões de 7 a 16
para que a gente possa agir de maneira preventiva diante daquele agente químico. Então, como manusear e armazenar? Será que nós podemos colocar quantas caixas empilhadas? Será que nós precisamos de um lugar seco e fresco? Ou tem uma temperatura ideal para armazenar aquela substância, para que ela não reaja e venha contaminar? Quais são os controles de exposição em termos de EPC, de EPI? Quais são as propriedades físico-químicas? Ela está em forma de pó, líquida? Ela é volátil? Se ela é estável ou se ela reage com o ar ambiente, ela pode explodir? As informações toxicológicas, enfim, o trabalhador que se expõe a essa substância, quais são as doenças, quais são os efeitos sobre a saúde desse trabalhador, efeitos sobre o meio ambiente, dentro daquela normatização da parte 2 da NBR, enfim, os perigos do agente químico, né? Informações ecológicas do meio ambiente, como destinar, ou seja, como desprezar esse agente químico, como transportá-lo, enfim, e todas as outras normas de forma a prevenir que tanto o ser humano quanto o meio ambiente venha a sofrer da exposição a esse agente químico. E aqui como exemplo, nós pegamos o Roundup, que é um herbicida, talvez o mais usado no mundo e no Brasil, que tem nome químico de glifosato. O glifosato tem vários fabricantes hoje do glifosato. Quem primeiro criou foi a Monsanto, com o nome de Roundup, depois vieram as cópias do glifosato. Então é tudo glifosato. O glifosato então é um herbicida sistêmico não seletivo, ele mata qualquer tipo de planta. E é exatamente por essa característica do Roundup que ele é muito utilizado, porque ele mata qualquer tipo de planta numa situação em que haja necessidade da capina química. Então, a gente vai usar o Roundup para ver um pouco sobre a FISPIC e outras informações. Vamos começar pela NR15. Nós aprendemos na aula passada a como usar a tecla Ctrl F de busca. Então vamos aqui, Ctrl F, apareceu a janelinha e eu vou procurar glifosato. Vejam que ele já informou que na NR15 não existe glifosato. Vamos tentar então Roundup. E vocês olhem que também não tem essa substância na NR15. Ora, isso quer dizer que o glifosato não causa nenhum mal à saúde? Não, nós já vimos isso, a diferença entre ser insalubre e fazer direito ao adicional de insalubridade. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, volte à aula anterior ou volte a uma das primeiras aulas, a videoaula número 4, que trata da introdução aos tipos de riscos ambientais. Vamos agora à NR7. Muito bem, nós já sabemos que a NR7 trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, nós já tivemos uma aula sobre isso, e nós vimos que a NR7 tem dois quadros que definem exames complementares para os trabalhadores expostos a certos riscos ambientais. Então vamos aqui para o quadro 1. Então aqui está o quadro 1. Define no quadro 1 uma série de agentes químicos que terão exames específicos. Por exemplo, vamos aumentar aqui um pouco para ficar melhor. Por exemplo, o trabalhador exposto a tolueno.
Quem está exposto a tolueno deve colher o exame de ácido hipúrico na urina. Então, deve colher a urina e dosar o ácido hipúrico, né? Então, assim por diante. Então, aqui estão definidos os exames complementares para alguns agentes químicos. Então, vamos de novo usar a ferramenta Ctrl F de buscar e vamos buscar o glifosato. Vejam que não existe glifosato na NR7. Vamos buscar Roundup. Também não existe. Então isso quer dizer que um trabalhador exposto ao glifosato não vai precisar de fazer nenhum exame a mais do que o exame médico simples? Será que é isso que a ANR nos traz? Bom, aqui a gente vai aproveitar esse exemplo do glifosato para mais uma vez mostrar para vocês que muitos agentes químicos não têm exames específicos definidos na NR7. Nós mostramos isso em uma aula anterior, o caso do piretroide. Se a gente procurar aqui piretroide, nós também não vamos achar piretroide na NR7. Não existe um exame específico definido na NR7 para os trabalhadores que se expõem a piretroide. Assim também não há exames específicos para trabalhadores que se expõem ao glifosato. Para vocês terem ideia, em termos de agrotóxicos, em termos de defensivos agrícolas, nós só temos dois tipos de agentes que têm exames específicos na NR7 definidos, que são os organofosforados, estão aqui, e os carbamatos. Esses dois grupos de agentes são inseticidas, enquanto nós estamos vendo o Roundup, que é herbicida para matar ervas daninhas. Esses dois agentes aqui são inseticidas, matam insetos. E para esses agentes nós devemos dosar a acetilcolinesterase no sangue, ou no plasma ou eritricitário. Essa colinesterase é dosada porque esses inseticidas reduzem a atividade dessa enzima chamada colinesterase. Então, muita gente aí que faz o exame de colinesterase e a colinesterase vem alta, se preocupa. E, na verdade, a preocupação a gente deve ter quando ela deprime, quando ela diminui em relação à inicial. Então, o trabalhador fez uma colinesterase quando entrou na empresa. Se ela reduziu muito depois da exposição a um desses inseticidas, é que é o problema. Então, o problema está na redução da colinesterase. Aqui cabe a gente fazer uma exceção aos defensivos agrícolas à base de arsênico. Alguns inseticidas e alguns herbicidas usavam arsênico. Porém, esses inseticidas e herbicidas são muito antigos e são muito pouco utilizados hoje. Então, acaba que fica mesmo mais nesses dois grupos aqui de inseticidas, os organofosforados e os carbamatos com a dosagem da colinesterase, que são inseticidas bastante comuns no mercado. Se vocês forem procurar outros tipos de defensivos agrícolas, tipo piretroide, paraquat, enfim, uma série de outros defensivos agrícolas, vocês não vão achar exames específicos na NR7 para os trabalhadores que se expõem a esses agentes. Ora, isso quer dizer então que nós não precisamos fazer nenhum exame a mais para esses trabalhadores expostos a esses venenos? Bom, vamos ver isso através
da FISPIC. Vamos aprender um pouquinho a como utilizar a FISPIC em favor do trabalhador na busca do controle médico desse trabalhador. Então vamos voltar lá à aula. Muito bem, então vamos ver agora a FISPIC do Roundup, do glifosato. Então está aqui a FISPIC. Como nós dissemos, as primeiras 6 sessões tratam de situações de emergência, onde o acidente já ocorreu. Então, primeira sessão, identificação do produto, então Roundup, a empresa fabricante, Monsanto, endereço, telefone de emergência, então aqui está o telefone de emergência para que se possa tirar alguma dúvida em caso de algum trabalhador ou de algum acidente com esse produto químico. Na segunda sessão, composição e informações sobre ingredientes, então está aqui, é o glifosato, e aqui está o número do CAS do glifosato. Nós vimos o que é o CAS, em qualquer lugar do mundo esse número aqui representa o glifosato. Na terceira seção, a identificação dos perigos, então vide efeitos do produto. Então, são efeitos do produto à saúde humana. Pode ser irritante e apresenta potencial corrosivo para a pele e mucosas. Bom, para quem tem dúvida do que é mucosa, mucosa é essa parte como se fosse uma pele que reveste por dentro a nossa boca, o nosso nariz, o nosso tubo digestivo, o nosso aparelho respiratório, enfim, toda essa parte úmida que tem dentro da nossa boca, do nosso nariz, etc. Então ele é irritante para a pele e para mucosas. Ele é perigoso para o meio ambiente. E vamos ver mais aqui embaixo. Principais sintomas. Se ingerido, como ele é irritante das mucosas, ele vai levar a lesões corrosivas, úlceras na mucosa da boca, do esôfago, do estômago, do intestino, do duodeno. Enfim, pode causar vômitos, pode causar diarreia, pode dar vômitos de sangue, diarreia com sangue, hepatite, enfim, isso aqui no caso de uma intoxicação aguda com esse produto, né? Principalmente quando a pessoa ingere. E vejam que pode aqui causar pneumonite, inflamação do pulmão por broncoaspiração, pode causar oligurianúria, isso aqui é o rim não funcionando bem, pouca urina, afetando o funcionamento do rim. Olha, insuficiência renal. Vejam mais embaixo aqui o seguinte: o produto em contato com os olhos pode resultar em irritação, dor e queimação do olho, turvação da vista, conjuntivite e edema da pálpebra. Mais para baixo um pouquinho. Se inalado, ou seja, se respirado, pode causar irritação das vias respiratórias altas e, em caso de aspiração, pode causar pneumonite química. Ora, vejamos bem, nós vimos lá na NR7 que esse produto não tem um exame específico para o trabalhador que se expõe ao glifosato. Mas será que não seria interessante esse trabalhador que se expõe ao glifosato, que ele seja avaliado da sua função ocular, por exemplo, já que é um produto que pode irritar o olho? Será que não seria interessante, na admissão e nos exames periódicos desse trabalhador, ter uma avaliação oftalmológica? Não seria interessante, haja visto que esse produto é aplicado por pulverização, então a maior via de absorção vai ser a respiratória, e como causa irritação das vias respiratórias, a gente verificar como é que está o pulmão desse indivíduo antes que ele venha trabalhar com esse produto? Um raio-x, uma espirometria, para avaliar a capacidade e a saúde respiratória desse trabalhador?
Não só seria interessante, como a NR7 prevê para esses casos. Nós acabamos de falar que esse agente, na maioria das vezes, é pulverizado. Quando é pulverizado, há formação de aerodispersóides. Vamos ver. Aqui, o quadro 2 da NR7 diz que se o trabalhador for exposto a aerodispersóides fibrogênicos, tem que fazer radiografia admissional e anual e espirometria admissional e bienal. Se for aerodispersóide não fibrogênico, e nesse caso nós estamos diante de um não fibrogênico, fazer raio-x a cada 3 anos, se tem menos de 15 anos de exposição, ou a cada 2 anos, se tem mais de 15 anos de exposição, e espirometria a cada 2 anos. Então, apesar de não ser aqui um exame específico, ou seja, espirometria e raio-x não são exames que mostram intoxicação por o produto, e sim um exame que mostra como está a função do pulmão, como está a saúde pulmonar. Ele é um exame previsto dentro da NR7 em função do agente estar na forma de aerodispersóides. E ainda mais de um agente que a FISP está dizendo que tem efeitos sobre a saúde do pulmão, podendo causar irritação das vias respiratórias e inclusive pneumonite. Então, é um exame indicado para quem está exposto ao glifosato para controle da saúde respiratória destes trabalhadores. Então vamos voltar lá na FISPIC. Muito bem, e aqui ainda cabe mais uma observação para aproveitar o exemplo dessa FISPIC do glifosato. Vejam que aqui fala sobre hepatite e sobre insuficiência dos rins. Eu quero que vocês saibam que grande parte de todos os agentes químicos que são absorvidos pelo nosso corpo, esse agente é eliminado principalmente pelo fígado e pelo rim. O nosso rim e o nosso fígado são os principais órgãos de metabolização e de excreção, ou seja, de eliminação da maioria dos agentes químicos que entram no nosso corpo. Então, esses órgãos é que trabalham muito em casos de intoxicação. O fígado vai trabalhar esse agente químico e eliminar através da bile, que vai cair no intestino e vai ser eliminado nas fezes, ou vai trabalhar esse agente que vai cair na corrente sanguínea e vai ser depois filtrado lá no rim e jogado fora na urina. Então, esses órgãos, fígado e rim, são essenciais para os trabalhadores que se expõem a agentes químicos. Ora, dentro da prevenção do programa de saúde ocupacional, será que não cabe uma avaliação de como está o fígado e como está o rim destes trabalhadores expostos ao glifosato? Nós vimos ali que pode dar hepatite conforme a intoxicação, pode dar insuficiência renal conforme a intoxicação. Então, é de bom senso que se avalie quem você está pondo para se expor a esse agente. Então, pode sim caber no PCMSO uma prova de função hepática, que a gente chama, e uma prova de função renal, ou seja, como está funcionando o fígado e como está funcionando o rim desse trabalhador. Então vejam que a NR7 ela traz apenas os exames mais específicos para apenas alguns poucos agentes. Mas, diante da FISPIC e diante de você conhecer
quais são os órgãos afetados por aquele agente químico, você pode definir uma programação de exames preventivos para que esse trabalhador não venha a adoecer em função da exposição a esses agentes químicos. Então, muito bem, voltando aqui à FISPIC, nós aprendemos que a FISPIC pode nos ajudar então a definir alguns exames complementares preventivos do PCMSO. Na seção 4, como eu havia dito, nós temos as medidas de primeiros socorros. Então, vai vir dicas de como a pessoa que é leiga, ou seja, que não é da área de saúde, deve agir com o indivíduo intoxicado com esse agente químico. Por exemplo, aqui em contato com os olhos, o que deve ser feito, lavar com água em abundância durante 15 minutos, etc. E também, mais embaixo, como eu disse para vocês, deve vir notas para os profissionais especializados da saúde, para o médico, para o enfermeiro, explicando como deve ser o cuidado do trabalhador exposto excessivamente a esse agente, pois o médico não tem condição de saber todos os agentes químicos e como tratar cada um deles. Então, vem uma informação para o profissional de saúde. Na seção 5, medidas de combate a incêndio. Então, alguns agentes químicos são inflamáveis, e isso tem uma seção específica para essa informação, como combater o incêndio. Na seção 6, como fazer o controle do derramamento ou vazamento, como nós vimos lá naquele filme que mostrou o caminhão vazando produto químico. Então, aqui também tem as orientações. Então, como nós dissemos, até a seção 6 são informações para quando o acidente já ocorreu. A partir do 7 são definidos medidas preventivas. E nós, como profissionais de SST, então, temos que conhecer bem essas seções para atuar de maneira preventiva com esse agente químico, evitando que o acidente venha a ocorrer. Então, aqui como manusear e armazenar esse produto. Então, por exemplo, durante a manipulação, usar proteção, EPI, macacão de algodão impermeável, etc. Não aplicar o produto em ventos fortes, nas horas quentes, etc. Como armazenar, por exemplo, manter na embalagem original, etc, etc. O 8 é o controle de exposição e proteção individual. Então, quais são os equipamentos para as mãos, para os olhos, para a proteção do corpo, medidas de higiene, etc. O item 9, propriedades físico-químicas, como é que ele é um líquido transparente, de cor amarelada, etc. São informações das propriedades físicas e químicas desse produto. A seção 10 fala da estabilidade e da reatividade. Alguns agentes químicos podem reagir, por exemplo, se em contato com ar, podem inclusive incendiar em contato com ar, etc. Com umidade. Então aqui, por exemplo, está dizendo que a decomposição desse produto pode gerar monóxido de carbono, que é tóxico. Então, são informações sobre a reatividade desse produto. As informações toxicológicas, que ele é tóxico para ratos em 5.400 mg, para os olhos é irritante, enfim, informações toxicológicas, além daquelas lá do começo. Informações ecológicas, que têm impacto sobre o ambiente, então ele é tóxico para abelhas, é tóxico para algas, etc. Na 13ª seção, como a gente deve tratar e dispor desse material, ou seja, como a gente vai desprezar esse produto depois de utilizado. Então, o que fazer com a embalagem utilizada, com os restos do produto, etc.
aqui informações sobre como transportar e outros regulamentos. Então, são 16 sessões obrigatórias que trazem informações sobre a segurança de como utilizar esse produto químico. Muito bem, espero que a aula tenha sido proveitosa para que vocês entendam um pouco mais sobre a FISPIC, que vocês entendam as várias sessões da FISPIC e vejam como é importante essa ficha, que foi padronizada pelo GHS e que trata de uma informação primária, essencial para os profissionais de SST e para todos os trabalhadores que manipulam agentes químicos, devem conhecer a FISPIC para saber utilizá-la. Lembrando, como nós dissemos na aula passada, que nem sempre a FISPIC traz todas as informações. Em alguns casos, nós teremos que buscar naqueles sites de informação sobre agentes químicos informações mais completas sobre um determinado agente químico. Próxima aula, trataremos das formas de apresentação desses agentes químicos, que podem estar então em forma de poeira, gases, vapores, etc. E como eles são absorvidos pelo corpo do trabalhador, e a partir dessa informação nós sabermos também como proteger a saúde desse trabalhador. Muito obrigado, façam críticas, façam sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais esse canal.